Melhor dia, graça e paz, Igreja do Senhor, igreja esparramada pelo mundo afora, povo eleito, povo abençoado, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo. Me chamo Mônica e este é o canal Graça Combustível da Fé. Abençoados! Criei este canal para falar das minhas experiências, do que eu vivi dentro de uma igreja, né? Seguindo religião, doutrinas, ensinamento de homens, né? Eu achava, no meu entendimento, porque eu estava com o véu, né? Com a mente cauterizada, seguindo lei de Moisés, né? Indo buscar Deus dentro de um templo, né? Dentro de 4 paredes, né? Indo buscar Deus no monte, pagando preço, me consagrando, me jejuando, né? Por não examinar a palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor nos ensina, nos edifica, né? E aqui nela está, né, o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, então aqui nesta manhã eu quero trazer aqui um texto para que os irmãos venham meditar, venham refletir e venham tirar suas conclusões, né? Que os irmãos venham ler, né? E o que o Espírito Santo venha te revelar, que o Espírito Santo venha te convencer da verdade, porque não é eu que convenço a igreja de Cristo. Amém? Quem convence a igreja é o próprio Deus. Amém, abençoado? Quando ele revela na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, né? Para a verdade, né? Para você enxergar, né? A graça que estamos vivendo hoje. Na graça do Cristo ressuscitado. Amém, abençoado? Então eu quero ler aqui, né? O texto que se encontra, né? 2 Coríntios 3, verso 7... 8 e ao 9, né? E alguns versículos, né? Depois que vim aqui, que eu marquei. Então, irmão, leia comigo e medite na sua Bíblia, que diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do rosto, a qual era transitória. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, abençoado, o que nós da graça entendemos aqui, que temos a mente de Cristo, a mente ativada, a mente iluminada, né, no Evangelho da graça do Cristo. O que é que essa palavra quer dizer? Que se o ministério, né, da morte foi gravado, né, teve glória, né, que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos em Moisés, porque Moisés, quando foi ter aquele encontro com o Senhor, que o Senhor chamou ele no Monte Sinai para dar os mandamentos, as leis, né, para aquele povo de Israel que não foi para nós, que nós somos gentios, nascemos depois da cruz, nós nascemos após cruz, né? Essa lei, esses mandamentos foi para Moisés, para aquele povo que ele liderava ali, né? Que ele foi ter com o Senhor deu a ele, né? Em tábuas de pedra, né? As leis. E quando ele teve ali aquele momento com o Senhor, a glória era tão grande, que a glória de Deus era tão grande na face de Moisés, né? Que quando ele voltou do monte Sinai, o rosto dele, a glória estava refletindo no rosto dele, que os filhos de Israel não podia nem fitar os olhos, não podia nem elevar os olhos para Moisés, né? Porque a glória era do rosto, estava refletindo ali em Moisés. A glória, né? Só em ele se aproximar de Deus ali, para Deus dar, né, as leis. Então, foi tão gloriosa que eles não podiam, né? O povo lá de Israel não podia nem olhar para Moisés, né?
E por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, né, que estava já desaparecendo, né, Moisés, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, se aquela glória que era transitória, que era passageira, porque aquele era transitória, né? Aquela glória que brilhou ali no rosto de Moisés, né? Foi transitória, teve aquele momento ali. E quanto mais o ministério, né, glorioso do ministério da justiça de Deus, quanto maior o da glória de Deus, né? Para você ter uma ideia, né? Que quanto maior foi a glória de Deus, do ministério do Espírito. Porque o ministério de Moisés era de condenação e de morte, era lei. As leis para aquele povo que não se aplica para nós hoje, porque nós somos gentios, nós nascemos após cruz abençoada. Então, vamos aqui para 2 Coríntios, mesmo capítulo 3, verso 3, que diz assim: porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, abençoado, aquela glória, aquela lei que o Senhor deu a Moisés em placas de pedra, que foi dada ali para aquele povo, que estava desaparecendo, que foi aquele período de tempo que era transitória, né? Teve um fim. Porque já é manifestado que vós sois a carta de Cristo, não escrita, né, com tinta em placas de pedra, mas gravada nos corações humanos, gravada nos seus corações. Então, para que os irmãos venham entender, que os irmãos venham meditar, que hoje, né, nós não temos que seguir lei de Moisés. Nós não podemos estar seguindo, né, os rudimentos, né, as leis que foi dada para Moisés e o seu povo, porque hoje nós não estamos no ministério de Moisés, nós não estamos no ministério da letra, de condenação, né, que foi escrito, né, em placas de pedra. Nós estamos no ministério do Espírito do Deus vivo que habita dentro de nós, abençoado. É simples, é só você entender e abrir seus olhos espiritualmente e ver espiritualmente. Deixar de ver as coisas literal, porque a gente não pode pegar, abençoado, a Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é um livro que contém várias histórias, né? Tem a história dos hebreus, tem a história do começo da criação do mundo em Gênesis, tem várias histórias, história de Daniel, né, na cova dos leões, Ezequiel que diga, tem a história de Ruth. Então, abençoado, este livro, ele é composto de vários livros, abençoado. A gente não pode se pegar a tudo que está aqui, literalmente. A gente não pode, porque Deus, ele é além disso aqui, né? Porque no princípio, né, ele estava lá em João 1, vamos para João 1, que diz assim: no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, abençoado, se Deus já existia antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, ele já existia, que foi ele que criou todas as coisas. Então, no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Hoje ele vive dentro de nós, dentro de mim e de você. Então, você não pode pegar esta palavra, a Bíblia, e dizer que nela, você não pode pegar ela literalmente e trazer para os dias de hoje. Não pode, abençoado. Porque aqui é um livro que contém as histórias, né, do povo de Deus. E tem os evangelhos, né, que é de Romanos a Hebreus, que é a 14 epístola do apóstolo Paulo.
que algumas coisas que servem para nós que somos gentios, porque nós já nascemos pós-cruz, pós a obra de Deus consumada. Nós não temos que pagar preço nenhum, amém? Porque Deus vive dentro de mim e de você. Então, abençoado, porque se o ministério, né, do Espírito de Deus, né, que habita dentro de mim e você, é mais poderoso do que o ministério de placas de pedra que foi escrito na antiga aliança. A antiga aliança caducou, ficou para trás. Hoje estamos na nova aliança. Qual é o mais importante para você? Qual é o mais importante? As leis que foi dada a Moisés em placas de pedra? Ou a lei do Espírito, que está gravada nos corações das pessoas, que estão gravadas nos seus corações? A lei de Deus vivo que está dentro de mim e de você. Então, abençoado, medite nesta palavra e reflita, porque Deus não se limita só um livro chamado Bíblia. Amém? Ele é muito além do que isso. Amém, abençoado? Porque Ele está dentro de mim e de você. Porque você é um filho eleito, escolhido antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, que nem fala lá em Efésios 1, 3, 4 e no verso 5. Ele te escolheu, te elegeu nele, antes da fundação do mundo, propósito dele, desejo dele, vontade dele, abençoado. Então desperta para a verdade. Você que anda no rudimento da lei, porque eu também andei assim, seguindo doutrinas, normas, preceitos de homem. Mas sabe por quê? Vocês ainda estão assim? Porque vocês não examinam a palavra do Senhor. Porque vocês ainda não se converteram, como fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 15, que diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Até hoje, esse povo religioso, quando lê Moisés, né, o coração dele está endurecido. O véu está sobre o coração deles. Mas quando ele se converte ao Senhor, o véu lhe será tirado. Então, abençoado, enquanto você não se converter a Deus, você vai estar seguindo lei, vai estar seguindo placas de igrejas, né? CNPJ, empresa que o fim lucrativo é isso, dá de graça, que recebeste de graça, porque em nenhum momento tem na Bíblia Jesus cobrando. Deixe de ser um Judas, deixe de ser um Judas, porque Judas que entregou Jesus por dinheiro, Judas que traiu Jesus por dinheiro. Então deixe de ser um Judas, deixe de estar levando as pessoas a Deus através de dinheiro. Deixe de ser um Judas na vida dos filhos de Deus, abençoado. Porque eles estão com a mente cauterizada, porque chega dentro de uma igreja e aprende lei, né? Porque como é que um cego vai guiar outro cego? Com a mente cauterizada também. Porque não se converteram ainda a Cristo. Não se converteram. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu lhe será tirado. Então não se converteram ainda a Cristo. Estão convertidos a Moisés. Estão casados com Moisés. Estão seguindo a lei de Moisés. Aí o verso 17 diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Abençoado, o Senhor é Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você é livre em Cristo. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Porque você é a igreja de Cristo. Você é o filho eleito. Você que é a igreja. Você que é a casa de papai. Você que é morada de papai. Morada do Espírito Santo. Amém? Não é templo, ó. Atos 17 e 24 diz: Deus não habita em templo feito por mão de homens. Nem tampouco é servido como coisa que ele precisasse, necessitasse de vocês, de alguma coisa. Não. Já ele que nos dá vida e respiração e tudo mais. Então louve e agradeça ao Senhor, porque a graça do Senhor nos basta. Dai de graça o que recebeste de graça. Deixa de ser um Judas na vida dos filhos de Deus, porque Judas foi que traiu Jesus. E quando você está levando os filhos de Deus
né, para dentro de uma igrejaula e lá você, né, prega seus rudimentos, você prega que tem que comprar a Cristo, você prega que Deus está pedindo dinheiro, você está sendo Judas na vida dessas pessoas, abençoado. E essas pessoas são livres, eles têm o Espírito de Deus, mas estão com o coração endurecido. O véu de Moisés está sobre o coração. O véu de Moisés está posto no coração deles quando ele lê as Escrituras. Estão com véu, não se converteram ainda ao Senhor. Não se converteram. Estão convertidos a pastor, a líderes religiosos, as dogmas, né? E eles estão convertidos a isso. Então, abençoados irmãos, desperta para a verdade de Cristo ressuscitado. Estamos na nova aliança, na graça de Cristo. Nós não estamos na antiga aliança. Você não precisa pagar o preço. Deus te deu a vida gratuitamente, né? A salvação é um dom gratuitamente dado por Deus. É um dom para que ninguém venha se gloriar, porque Deus não ia deixar honra para homem nenhum. Mas muitos aí, né, estão querendo comprar salvação, pagar salvação. Foste comprado por bom preço, abençoado eleito. Não caia nesse engano, desses cães gulosos. São os cães devoradores, né? Eu louvo e agradeço ao Senhor porque Ele me tirou desse alçapão. Abriu a minha mente. Eu estava com o véu no coração, mas Deus tirou o véu, né? Eu me converti verdadeiramente ao Senhor e o véu foi tirado. Amém? Graça e paz. Melhor dia. Fica com Deus e até a próxima.